3 homens, um iate de luxo e uma ideia estúpida. No meio do oceano, eles decidem pescar, mas não usam minhocas, nem peixes pequenos. Eles jogam um crocodilo vivo na água, amarrado como isca. Aqui já temos o primeiro sinal de arrogância humana. Se você precisa usar um predador de topo de cadeia como lanchinho para atrair outra coisa, talvez você não devesse estar pescando nesse lugar. É o clássico erro de subestimar a natureza. A boia afunda. A linha estica com uma violência que faz o barco gemer. Eles puxam, animados, esperando o troféu da vida deles. O que sobe não é um tubarão, é apenas a cabeça do crocodilo, decepada. Antes que o cérebro deles processe o medo, o iate inteiro treme. Não é uma onda, é algo sólido batendo por baixo. E num piscar de olhos, engolido para as profundezas, sem pedido de socorro, sem sobreviventes. O problema não é o tamanho da criatura, é o fato de que ela não deveria existir. E isso foi só o aperitivo. O cenário muda para a Antártica, o lugar mais isolado da Terra. Um submarino nuclear desaparece. Simples assim. Mas os dados recuperados contam uma história impossível. 46 horas antes de sumir, o submarino estava a 5.000 milhas náuticas de distância. Vamos fazer a matemática básica aqui. Para uma estrutura de metal de várias toneladas viajar essa distância nesse tempo, ela não foi navegada, ela foi arrastada. É como se uma criança pegasse um carrinho de brinquedo e corresse pela sala. Só que o carrinho é um submarino nuclear e a criança é algo que a biologia não explica. A equipe de resgate chega e o cientista-chefe ordena a abertura da escotilha. O sistema eletrônico está frito, como se um raio tivesse atingido o interior de uma lata de sardinha blindada. O professor responsável permanece calmo até demais. Ele olha para o casco de metal reforçado. Está rasgado, não por explosivos, mas por dentes, para entender o que diabos está acontecendo. Entram em cena os militares e a bióloga Laura. Eles descem 3.000 pés num submersível de pesquisa. O ambiente é hostil, com fontes hidrotermais e a temperatura da água beirando 400 graus, um inferno subaquático. E então, Laura vê. Uma luz passa pela janela, rápida, tão rápida, que o radar militar nem registra. Sabe aquela sensação de que você está sendo observado? Multiplique isso por 1.000 atmosferas de pressão. A Laura comete o erro padrão de todo cientista em filme de catástrofe. A curiosidade supera o instinto de sobrevivência. Ela manda descer mais. A 8.000 metros, o fundo do mar revida. O submersível é puxado. Um grito inumano estoura nos fones de ouvido. E, por um segundo, Laura encara o abismo. E o abismo encara de volta. Uma criatura colossal avança. Eles sobrevivem por pouco. Mas quando Laura volta à superfície, a resposta oficial é o silêncio. Ninguém acredita. Ninguém quer acreditar. Enquanto o governo encobre monstros gigantes, 2 garotos, Miles e Phil, brincam de exploradores na costa. Eles encontram algo que mudaria a vida de qualquer um com bom senso. Ovos estranhos, gosmentos e pulsantes. Miles leva um para casa e coloca no aquário. Regra número 1 da sobrevivência. Não leve ovos alienígenas para o seu quarto. Mas, claro, se as pessoas tomassem boas decisões, não teríamos uma história. Miles acabou de convidar o predador para dormir na cabeceira da cama. No dia seguinte, o aquário está vazio. Os peixes sumiram, o ovo sumiu, e a casa começa a ter problemas elétricos bizarros. Luzes piscando, TV em curto. Miles encontra o bicho, pequeno, rápido, uma mistura de lagarto com pesadelo fofo. Ele tenta capturá-lo no banheiro, mas a criatura é ágil, rasga a cortina, derruba tudo. Miles, ao invés de chamar a polícia ou o exército, decide que agora ele é pai de pet. Ele chama a criatura de Nin. Enquanto Miles brinca de domador, a bióloga Laura está sendo demitida. O professor Circo, um homem que sabe muito mais do que diz, confisca toda a pesquisa dela. O governo assumiu. É frustrante, não é? Você descobre a maior espécie da história do planeta e seu prêmio é uma caixa de papelão com suas coisas. O professor Circo não é apenas um burocrata malvado, ele é um cientista fascinado. Ele captura uma das criaturas. A anatomia é um absurdo biológico. Boca cheia de dentes de navalha, coluna vertebral de 40 metros enrolada e no estômago centenas de peixes-bruxa. Mas a descoberta real é mais perturbadora, pois a criatura tem pulmões. É um mamífero. Eles tentam dissecar a cabeça com um laser industrial. Um laser capaz de cortar diamante. A pele da criatura nem arranha. Pense na implicação militar disso. Uma blindagem orgânica indestrutível. É nesse momento que o medo vira cobiça. Eles não querem matar o monstro. Eles querem patenteá-lo. A tentativa de cortar a criatura libera uma onda de energia. O assistente Singh é atingido no rosto por um projétil biológico. O ferimento é fatal. Mas aí acontece o milagre macabro. Singh começa a vazar um fluido amarelo. O coração dele dispara para 300 batimentos por minuto. O suficiente para explodir o peito de um homem. E depois cai para 5, entrando em hibernação. 2 dias depois ele acorda. O rosto está curado, sem cicatrizes. O fluido da criatura é a chave para a imortalidade. Resistência ao calor, regeneração acelerada. O professor Circo vê o prêmio Nobel.
O mundo vê o fim das doenças. Ninguém está olhando para o fato de que o Oceano Pacífico está aquecendo. As criaturas não estão apenas nadando, elas estão cavando, estão liberando o calor do núcleo da Terra. Laura e Rishi, que na verdade é irmão da vítima, se unem. Eles precisam de provas. Eles mergulham em áreas de reprodução de baleias, agora transformadas em cemitérios flutuantes. As baleias não têm chance. Eles encontram a criatura. Laura, num momento de insanidade brilhante, dispara um arpão com rastreador GPS na fera. É preciso ter coragem ou falta de juízo para atirar uma lança num monstro que come baleias no café da manhã, mas funcionou. O rastreador revela algo aterrorizante. A criatura viaja através dos continentes. Ela usa túneis subterrâneos. O planeta é um queijo suíço para elas. Enquanto isso, a situação doméstica de Miles sai de controle. Nin não é mais um bebê fofo. Ele cresce rápido. Ele precisa de comida. Numa festa no quintal, a garota que Miles gosta, Caitlin, traz seu cachorro. Miles está distraído sendo zoado pelas amigas dela. Nin salta da água. Em um segundo, o cachorro não existe mais. Esse é o ponto de virada. Até aqui, era uma aventura estilo sessão da tarde. Agora, o bicho comeu o cachorro da vizinha. A inocência acabou. Miles está protegendo um assassino biológico. E o pior é que ele não conta a verdade. Ele continua escondendo o monstro. As criaturas estão em toda parte. Na costa, polvos aparecem cozidos vivos pela temperatura da água. Laura percebe que as criaturas estão usando aberturas vulcânicas como ninhos e fontes de energia. O segredo de Miles explode quando Nin causa um incêndio no galpão com suas descargas elétricas. Depois, invade um supermercado e destrói a seção de frutos do mar. A cidade começa a notar. A família de Miles finalmente descobre. A irmã vê o caos. A mãe vê o buraco no teto. Eles chamam o controle de animais, que chama a polícia. Miles tenta fugir com Nin. Ele rouba um carro. Uma perseguição policial acontece. Mas Nin não é ingrato. Quando um oficial tenta usar um taser em Miles, a criatura revida com uma descarga elétrica que apaga o homem. Na praia, Miles solta Nin no oceano. É uma despedida dolorosa. Ele criou o monstro, mas o monstro pertence ao abismo. É uma cena triste, mas necessária. O problema é que soltar uma espécie invasora alfa no oceano nunca é o fim do problema. É o começo do desastre global. Miles acabou de contribuir para o apocalipse, achando que estava salvando um amigo. Enquanto isso, o professor Circo descobre a origem das criaturas. O DNA é perfeito demais. Preciso demais. Não é evolução natural. É design inteligente. Ele tenta levar a informação ao Pentágono. Resultado? Atropelado e morto na calçada. O assistente Singh tenta fugir com os dados e uma amostra de uma anêmona estranha, mas morre, entregando a chave do segredo para Laura. Agora Laura tem a prova de que uma empresa de biotecnologia criou essas coisas. E eles sabiam de tudo há anos. Laura descobre que a anêmona cresce se alimentando de eletricidade. Ela entende a lógica. As criaturas buscam calor e energia. Elas vão se reunir nas fossas vulcânicas mais profundas. Com a ajuda de um excêntrico chamado Phil, Laura e Jackson constroem um submersível caseiro, usando uma panela de pressão industrial como base. Descer a 1.500 metros num submarino feito no fundo de quintal. O que poderia dar errado? Tudo. Absolutamente tudo. A corda arrebenta. Eles caem na escuridão, direto no ninho dos monstros. Lá embaixo, cercados por criaturas gigantes, o oxigênio acaba. Eles estão mortos. Mas Laura usa a luz para provocar um ataque. O monstro bate no submersível, soltando-o do fundo. A cápsula de fuga dispara para a superfície. Eles sobrevivem, mas agora sabem a verdade. Existem milhares delas, e elas estão chocando. De volta à Terra, Miles começa a mudar. Ele foi mordido, arranhado, conviveu com Nin. Agora, ele gera eletricidade. Ele beija a namorada e quase a eletrocuta. Ele enfrenta o valentão da escola e o derruba com um toque. Ele não é mais apenas humano. E então, o retorno de Nin. O sangue de Nin cura Miles de uma infecção mortal em horas. A conexão entre eles é biológica e psíquica. Mas a tragédia ataca. Nin é baleado e morre. Miles é forçado a colaborar com cientistas cruéis que querem usar Nin, que reviveu, claro, como isca, para capturar as outras. O plano dos cientistas dá errado. Nin lidera um exército de pequenas criaturas para a terra firme. É uma invasão. Balas não funcionam. As criaturas são rápidas, letais e coordenadas. Miles chega e, num momento messiânico, ordena que parem. As criaturas obedecem. Ele é o líder da matilha agora. Seus olhos mudam. Ele come sal puro. Ele rosna para cachorros. A humanidade dele está sendo substituída. Enquanto isso, a Laura invade a sede da corporação maligna. Ela descobre que o agente que a perseguia, Lee, é um clone. Tudo é fabricado. A empresa criou as criaturas, os clones, a tecnologia. Mas é tarde demais para processos judiciais. As escavações das criaturas no fundo do mar desestabilizaram as placas tectônicas. Um tsunami de proporções bíblicas se forma. Não é apenas uma onda, é o reajuste da crosta terrestre. A arrogância humana tem um preço, e a fatura chegou. Ignoraram os avisos.
Tentaram lucrar com a biologia alienígena, e agora o oceano está vindo buscar o que é dele. O tsunami atinge a costa. Prédios são varridos como castelos de areia. Laura, Jackson e Miles acabam se encontrando no caos, refugiando-se no topo de uma igreja. Quando a água baixa, o mundo que eles conheciam acabou. O horizonte é um oceano infinito de destruição, e nadando entre os escombros da civilização humana, as barbatanas dorsais das criaturas cortam a água. Elas venceram. O mundo agora pertence a elas.